Então, Ana, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, né, que são competências necessárias para agilidade e inovação para potencializar resultados, principalmente com foco nas pequenas e médias empresas brasileiras, que são o motor do crescimento econômico do país, na verdade, né? E a primeira pergunta que eu te apresentaria é se você pode explorar um pouquinho qual é a importância da agilidade e da inovação no cenário competitivo das empresas hoje em dia, né? E como você definiria agilidade e inovação? Como essas duas atividades se encaixam, se encontram? Bom, eu acho que elas conversam totalmente, né? A inovação hoje, especialmente hoje no cenário que a gente está vivendo, a gente está vivendo um cenário, a gente já vivia um cenário de alta velocidade de transformação, né? Até acontecer a pandemia e a gente descobriu o que realmente é a velocidade de transformação, né? Que a gente olhava lá no horizonte, a transformação digital, que acontecia lá na frente, ela aconteceu, né, muito rapidamente, porque a gente foi forçado, né? A gente foi realmente obrigado, né, a fazer esse processo, que provavelmente, se não tivesse acontecido isso, a gente teria levado alguns anos aí para frente, né? Então, esse processo, né, de inovação, ele acontece em função da demanda do mercado, do que acontece externamente, né, do que acontece fora, né, da empresa, né, que é o que a gente fala, dentro, o que está acontecendo, vindo de fora, que sejam as pessoas, seja o mercado de uma forma mais ampla, né, estar pronto para essa transformação é fundamental. Então, a agilidade entra justamente nesse processo, né? Ser ágil, né? Estar pronto para a mudança de forma rápida e com qualidade, né? Porque quando a gente fala em agilidade, a gente associa muito a agilidade com velocidade. E não é só velocidade, né? É equilíbrio também. Então, a gente conseguir fazer isso com essa rapidez, né? Com essa flexibilidade, com qualidade, para poder se adaptar, né? A gente entende muito que a importância da inovação no cenário hoje, das empresas estarem prontas para a inovação, é fundamental. Por quê? Porque isso acaba determinando a sobrevivência, né, no mercado dessas empresas, né, de saber se adaptar e se transformar. Então, aí entra, né, a relação direta, né, de que as duas coisas precisam andar juntas nesse processo. Certo. E deixa eu até te fazer uma provocação em função do que você colocou, né? Que a inovação é uma demanda do mercado, tá? Eu vou usar uma frase que costumo atribuir ao Steve Jobs, né? Onde dizem que ele dizia que o cliente não sabe o que quer, né? Vamos trazer isso para a inovação, né? O cliente não sabe que possibilidades existem em termos de inovação, o que é um fato, né? De fato, os clientes não são, em geral, não são técnicos, não são pessoas técnicas, não têm um conhecimento técnico, não sabem que possibilidades existem, né? Como é que você entende isso, né? Essa colocação do Jobs frente a essa colocação que você pôs, que o mercado demanda inovação, que eu concordo, né? As empresas precisam estar preparadas para a inovação, tá? Sem dúvida, né? Pode explorar um pouquinho isso? Claro, com certeza. Isso é algo até que se fala muito já desde o marketing, né? O marketing cria ou não cria necessidades, né? Eu acho que a colocação, né, de que as pessoas não sabem as possibilidades é uma coisa. As pessoas não sabem o que querem, as necessidades delas é outra coisa, né? As pessoas têm necessidades. A questão é o que a gente vai fazer com as necessidades das pessoas de uma forma diferente, né? Porque a gente sempre teve necessidade de comunicação, né? A gente sempre teve, as pessoas estavam no outro lado do mundo, né? Hoje em dia, uh, uma família vai morar no exterior, tem filhos e as crianças conseguem ver diariamente os seus avós à distância, por exemplo, né? Então, isso antes sempre teve essa necessidade, mas era muito caro, era tudo muito difícil. A gente tinha necessidade de se comunicar, de interagir de alguma maneira, né? Essa necessidade existia. Agora, as possibilidades, como fazer isso, né? Que a gente os Jetsons, né, lá a gente mostra a idade assim, né, contando essas histórias, né, mas que a gente Isso. olhava aquela coisa toda, parecia uma coisa super do futuro, né, como fazer aquilo, né, aí sim, aí vem, né, o papel das empresas e do desenvolvimento dessas competências, né, dessas capacidades, desse investimento, né, e entender realmente o que eu posso fazer,
não olhar aquela necessidade como um problema e um obstáculo, e sim como uma oportunidade. E esse exercício, né, de enxergar as coisas, de ter um olhar diferente, que é o que vai diferenciar no processo de inovação, né? E a inovação, eu acho legal pontuar uma coisa que eu acho que é bem importante, que as pessoas associam muito a inovação com uma coisa muito radical, né? Uma inovação totalmente radical, né? Quando surgiu lá o iPhone, né, com o Steve Jobs, que ele tinha aquela ânsia dele dizer assim, os desenvolvedores dele diziam, isso aqui não cabe aqui dentro, beleza, então tu faz outro que caiba, né? Então ter esse olhar. Mas isso é uma inovação disruptiva. Mas a inovação, ela não é necessariamente só disruptiva, né? É a gente fazer algo diferente, muitas vezes até num ambiente em que algo não é aplicado ainda, né? E exercitar isso, né? Exercitar esse processo continuamente, né? Por quê? Porque quando a gente vier alguma inovação radical, a gente está preparado. É a criação de uma cultura de inovação, né? Então, acho que isso é importante.